Vamos começar hoje, nós vamos aprender mais uma parábola, né? Mateus capítulo 13, versículo 31 e 32. Mateus capítulo 13, versículo 31 e 32, diz assim a palavra de Deus. Se porventura você tiver dificuldade para encontrar, está aqui no telão, tá bom? Está aqui no telão. Diz assim: e logo Jesus, vamos lá, mudou a página aqui, deixa eu voltar. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. O homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é maior das plantas, ou seja, das hortaliças, né? E faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos, galhos. Jesus falou: olha, sabe como é o reino dos céus? É assim, ó. Sabe uma semente de mostarda? É igualzinho ao agricultor que pegou uma semente de mostarda e lançou no seu campo. E essa semente nasceu, virou uma árvore, os pássaros do céu vêm e fazem ninhos nela. Do céu. E agora? Vamos entender os céus? Bora lá? O grão de mostarda é uma semente, sim ou não? Grão de mostarda é o quê? E semente é o quê? Semente é a palavra. Lucas 8, 11, vamos lá. Lucas 8, 11. Semente é a palavra. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Então já sabemos que quando falou que o agricultor pegou a semente, está falando o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Na primeira vinda, quem tinha a semente? Quem tinha a semente? Jesus. Jesus é o que semeava, sim ou não? E ele carregava a semente de quem? Do Pai, da palavra de Deus. E o campo é o que? Semeou, jogou na terra, no campo. O que é o campo? Vamos lá? A terra é o que? Mesmo capítulo 8:15, Lucas 8:15. E aqui caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Então a semente é a palavra, a terra é o teu coração. Ajunta essa porção de terra que está aqui, que está aí, vai juntando, torna-se um campo, certo? E esse campo é o que? A igreja de Jesus, a igreja do Senhor. Entendido até agora? Compreendido até agora? Né? E se tornou o que? Uma árvore. Se tornou uma árvore. Se eu nasci desta semente, se você nasceu desta semente, a palavra, quem são as árvores? Somos nós. Os homens que nasceram, as mulheres que nasceram da semente de Deus, da palavra de Deus. Quem está entendendo? Da semente de Deus, da palavra de Deus. Então, nós recebemos a semente, né? E nos tornamos o quê? Uma árvore figurativa. A árvore que a Bíblia está falando, figurativas são quem?
as pessoas que nasceram interiormente da palavra de Deus se tornam árvores e passam a dar frutos. Os pastores também são árvores. Amém? Isaías capítulo 44, verso 23. Isaías capítulo 44, verso 23. Diz assim, Isaías 44, 23. Cantai alegremente vós, ó céus, porque o Senhor o fez. Exultai-vos, alegrai-vos as partes mais baixas da terra. Vós montes, retumbai com júbilo. Também vós bosques, e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e glorificou-se em Israel. Está falando que é para todos os bosques e todas as árvores cantarem. Está falando de montanha também, de lugares baixos da terra. Isso eu vou falar outro dia. Vamos nos abster hoje na árvore. Quem tem um pé de árvore no quintal da tua casa? Quem tem? Você já viu esta árvore cantar? Já viu? Não. Então está falando que os bosques, as árvores que vão cantar, que vão louvar ao Senhor, são aqueles que nasceram da sua semente, são aqueles que nasceram da sua palavra. Estes são aqueles que vão cantar, vão louvar, vão glorificar o Senhor. Isaías 55, 12 também fala. Isaías 55, 12 diz assim: porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. As árvores do campo vão fazer o quê? Você já viu alguma árvore aplaudir alguém? Salmo 47, abre aí. Salmo 47. Verso 1. Acharam? Se não acharam, está aqui. Batei palmas, todos os povos, aclamai, glorificai, exaltai a Deus com voz de triunfo, com voz de vencedores. Aplaudi ao Senhor com as mãos, todas as árvores do Senhor. Quem são as árvores que batem palma para o Senhor? Aqueles que nasceram da semente de Deus, aqueles que nasceram da palavra de Deus, aqueles que foram interiormente transformados pela palavra de Deus. Estes são as árvores. Amém? As árvores que louvam e glorificam ao Senhor. Então, a árvore nasce da semente, que é a palavra de Deus. É aquele que se torna o crente salvo, o crente verdadeiro. Isaías, capítulo 5, versículo 7. Isaías capítulo 5, versículo 7. Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá
são as plantas das suas delícias. A vinha do Senhor, está falando aqui, quando fala de Israel, quando fala de Judá. Hoje nós não falamos de Israel físico, mas do Israel espiritual, que nasceu da semente de Jesus. Está falando, Israel, Judá, são o quê? Aqueles que servem, o povo de Deus. Então a vinha das delícias do Senhor, que Deus espera colher bons frutos, são quem? A sua igreja, o seu povo. Nós somos as árvores do Senhor, ao qual Ele espera conhecer, colher bons frutos. Jeremias capítulo 5, versículo 14. Jeremias capítulo 5, versículo 14. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos: porquanto dissestes tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na sua boca em fogo. O Senhor está falando, a minha palavra na boca do pregador, daquele que conhece a verdade, que ensina a verdade, eu vou transformar a minha palavra em fogo, está dizendo. E este povo em lenha. O que o Senhor está dizendo? Vocês serão a lenha que vão queimar pela minha palavra e vão lançar a minha palavra como fogo. A palavra de Deus que vem purificar, salvar, libertar, transformar, porque o fogo, ele pode limpar, o fogo pode purificar, mas o fogo também pode operar juízo. Entendido até agora? Entendido? E eles serão consumidos. O que é ser consumido? Né? Aquele homem velho que praticava as coisas erradas, será consumido pelo poder da palavra de Deus e será transformado em uma nova criatura. Amém? Todos nós sabemos que existem dois tipos de espíritos, sim ou não? Tem ou não tem? Os espíritos que são de Deus e os espíritos das trevas, sim ou não? Tem dois tipos de semente: a semente verdadeira que produz a árvore verdadeira, e a semente falsa, a semente da mentira. A semente da verdade é a verdadeira palavra de Deus, que faz com que seja produzido trigo, e a falsa semente é o joio, né? Que faz com que seja produzido aquele que tem aparência de trigo, se parece com trigo, mas não tem o que? Semente. Se não tem a semente, não tem a palavra. Se não tem a palavra, não tem Deus. Se não tem Deus, não tem salvação. Quem está entendendo? A diferença entre o joio e o trigo é uma só. São iguaisíssimos. Só que o trigo tem a semente, a palavra. O joio é vazio, não tem a semente. Então, dois tipos de espíritos, dois tipos de semente. Então, dois tipos de árvores. Existem dois tipos de árvore. Se tem a árvore de Deus, também tem a árvore do inimigo. Se tem a árvore que produz o fruto de Deus, que é a árvore da vida, que produz a vida em Cristo, tem a árvore que produz o fruto do conhecimento do bem e do mal, que mata a alma, que mata o espírito, como aconteceu com Adão e Eva. Vamos conhecer primeiro, né? Vamos conhecer aqui
a árvore verdadeira. João 15, versículo 1. João 15, versículo 1. Diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o... Quem é o dono da lavoura? Deus. Agora Jesus é a videira verdadeira. A videira produz o que? Uvas. E a uva produz o que? Vinho. E quando se fala de vinho na palavra, não está se falando, irmãos, deste vinho que embriaga e tira o juízo. Está falando do vinho que sai da verdadeira videira, que é a palavra de Jesus Cristo. Amém? Então Jesus é a videira verdadeira. Mas esta videira, ela possuía galhos. A árvore possui galhos ou não? Esta videira possuía galhos. Versículo de número 5. Diz assim: eu sou a videira, vós sois as varas. Algumas Bíblias estão dizendo os ramos. Quem está em mim? O galho, a vara que está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então Jesus é a videira. Nós, os discípulos, 12 discípulos eram os galhos. Estavam onde? Na videira, em Jesus. E Jesus estava neles através da sua palavra. Amém? Da sua palavra. O que alimentava esses galhos? Não era a palavra? Mas teve um galho que secou. Sim ou não? E Jesus alertou. Versículo 2: toda vara em mim que não dá fruto, atira, corta, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Jesus falou: olha, eu estou avisando, vocês estão em mim, mas aquele que não der fruto vai ser cortado. Quem foi cortado? Quem? Judas Iscariote. Apesar dele estar na videira, apesar dele se alimentar da videira, ele secou. Ele não absorveu os ensinamentos de Jesus. Ele não absorveu as palavras de Jesus. E o que aconteceu? Ele foi cortado. E aí, ficaram só 11 galhos? Nasceu um outro galho, não nasceu? Quando você poda a árvore da tua casa, o que acontece? Nasce outro no lugar, não nasce? Nasceu outro no lugar chamado Matias. Amém? Matias. Mas, além dos galhos, a videira também produz folhas nos galhos. Sim ou não? A videira também produz folhas. Então vamos ver quem são as folhas. Ezequiel capítulo 47, verso 12. Ezequiel 47, verso 12. Diz assim: e junto ao rio, à sua margem, de um lado e de outro nascerá toda árvore, toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto, mas nos seus meses produzirá novos frutos,
porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Está falando que, né, na beira do rio, quem é o rio da água viva? Quem é o rio? Jesus. Nascerão árvores, e essas árvores produzirão frutos que dá para comer, ou seja, a verdadeira palavra que dá para te alimentar. Amém? E produzirão frutos, sempre, não é de vez em quando, sempre vai produzir frutos, sempre vai produzir frutos. Está dizendo que as folhas não vão secar, e as folhas servirão de remédio para nações. Remédio. Então aprendemos que a videira é Jesus, os galhos os discípulos, as folhas, quem são? Os evangelistas, aqueles que são liderados para levar saúde. A palavra de Deus traz cura, traz perdão, traz libertação, traz transformação. Então as folhas são aqueles que estão pregando a palavra junto com os galhos, e estão trazendo saúde, trazendo salvação, trazendo vida eterna. Amém? São os discípulos dos discípulos, vamos dizer assim. Entendido? Mas também produz frutos. A videira, os galhos, as folhas. Você já prestou atenção que a flor que vai produzir o fruto nasce entre o galho e a folha? Já prestou atenção nisso? Preste atenção. A flor que vai produzir o fruto nasce entre o galho e a folha. Preste atenção neste mistério. Amém? Vamos ver quem são os frutos. Livro do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 18. Livro do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 18. Diz assim: segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Nós fomos gerados pelo quê? Palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de todas as suas criaturas. O que é primícia? As primeiras colheitas. Você já prestou atenção? Quem tem um pé de mangueira em casa? Quem tem? Não tem aquelas mangas que nascem primeiro e ficam maduras primeiro? Aquilo ali é a primícia. Os primeiros frutos, aqueles que estão nascendo desta palavra da verdade. Então, o que são os frutos? Os frutos são os crentes que estão sendo gerados pela pregação da palavra da verdade. A videira produzindo os galhos as folhas, e no galho e nas folhas estão aparecendo os frutos, que são vocês, a igreja do Senhor, os crentes salvos. Os crentes salvos. Deu para entender? Quem é a videira? Quem são os galhos? Os galhos, os discípulos, né? Tem um galho aqui, ó. Amém? Sim ou não? O galho, os discípulos. As folhas, aqueles que estão no galho. Quem são as folhas que estão aqui neste galho? Né? Os pastores, as pastoras auxiliares, os diáconos, diaconisas, os obreiros. E quem são os frutos? Os frutos são aqueles que estão nascendo
do galho e das folhas, da palavra que está sendo ensinada. Amém? Da palavra que está sendo ensinada. Então nós estamos aprendendo e aqui estão os frutos. Deu para entender? Deu para entender? Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 12. Mateus capítulo 12, verso 33 e 35, ao 35. Mateus capítulo 12, verso 33 ao 35. Diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Pelo fruto se conhece a árvore. Você só vai conhecer se a árvore é boa ou não se você comer do fruto dela. Sim ou não? Então, mas aqui Jesus está falando de um pé de manga, de um pé de laranja? Está falando do fruto que sai do galho, que sai das folhas. Está falando do fruto que sai da árvore. Se a árvore for boa, se a árvore for uma árvore de Jesus e está ensinando a verdadeira palavra, o que vai acontecer? Vão nascer frutos bons da semente desta árvore. Pessoas salvas, pessoas libertas. Agora, se a árvore for mal, qual que é o fruto? É a palavra que sai da boca, irmãos. É a pregação. Se é a pregação da verdade, se é a pregação da verdade ou se não é. Você come algum fruto estragado? Então cuidado, porque o fruto desta árvore pode estar estragado e não vai fazer bem, vai fazer mal. Quem está entendendo, levante a mão. E não para por aí não. Raça de víboras, como podereis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disto fala a boca. Como que uma pessoa pode falar coisas boas se o coração dela está cheio de coisas ruins? Dá para falar? Não. Você fala em abundância daquilo que está no teu coração. Disto fala a tua boca. Versículo 35. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro que do seu coração. Qual que é o tesouro que está no nosso coração? A riqueza, não é a palavra? O homem que tem o verdadeiro conhecimento, ele ensina a verdade. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Então eu tenho que estar bem atento. A pregação daquele pastor que eu estou ouvindo, está ensinando a verdadeira palavra? Está ensinando o verdadeiro evangelho de Jesus ou não? E eu tenho que tomar muito cuidado com isto, certo? Muito cuidado. Então deu para entender o quê? Que Jesus é a árvore da vida. Jesus é a árvore da... João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, João 15, verso 1 fala que Jesus é árvore. João 14,6 fala que ele é vida, certo? Árvore mais vida dá o quê? Árvore dá vida. Árvore mais vida dá, árvore dá. Então quem é a árvore da vida? Jesus é a árvore da vida. Jesus é a árvore da vida. Quando nos alimentamos do verdadeiro fruto de Jesus, da verdadeira palavra de Jesus, estamos nos alimentando do fruto que produz vida, a vida eterna,
a verdadeira palavra. Tá bom? Agora nós vamos ver se tem árvore. A videira verdadeira também tem a falsa. Tem ou não tem? Se tem a videira verdadeira, também tem a videira falsa. E nós vamos aprender isto agora. Tá bom? A árvore que nasce da semente da mentira. Quem é o pai da mentira? Diabo. João 8,44. Vós tendes por pai o diabo, né? E lá no final dele fala, porque no final de 8,44 fala, ele é o pai da mentira. Certo? Então, a semente da mentira. Irmãos, mentirinha pequena e mentira grande tem diferença? É mentira. Não tem pecado nem pecadinho. Deu para entender? Se o pastor, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Quando você ouvir alguém falar assim, ó, o pastor falar assim, estou conjecturando, para. Conjecturar é colocar os meus pensamentos. Conjecturar é colocar as minhas ideias. Isto é conjecturar. Olha, irmãos, eu estou conjecturando. Ele está colocando o pensamento dele, o comentário dele e a ideia dele. E eu já vi, ó, muitos pastores falar isso. Sim ou não? Se ele está colocando o pensamento dele, o comentário dele, a ideia dele, ele está fazendo o quê? Descaracterizando a verdade, tirando a verdade e misturando a verdade com a mentira. Árvore do conhecimento do bem e do mal. O bem, a verdade, o mal, a mentira. É o que os pastores estão fazendo hoje, misturando a mentira com a verdade. Então todo pastor que mistura a mentira com a verdade é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E se você comer desta árvore, da palavra que sai da boca dele, você vai morrer igual Adão e Eva morreram no jardim do Éden. Morrer espiritualmente. Isaías capítulo 5, versículo 1 ao 7. Isaías capítulo 5, versículo 1 ao 7. Diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. A respeito da vinha do Senhor, né? O meu amado tinha uma vinha num outeiro fértil, num lugar fértil, terra boa. Pensa numa terra boa, né? E cercou-a, foi lá, colocou cerca, demarcou. Isso aqui, ó, é o meu território, é a minha vinha. E limpando-a das pedras, tirou tudo aquilo que impedia de produzir frutos. Plantou-a de excelentes vides. O que é vide? Videira, muda de videira. Plantou-a de excelentes vides. E edificou no meio dela uma torre. O que é uma torre? É algo aonde alguém fica naquela torre, vigiando, cuidando. Colocou uma torre até para cuidar. Essa torre foi o que? A palavra de Deus em Israel, irmãos, né? Diz mais, aleluia. E também construiu nela um lagar. Lagar é o que? Aonde iria tirar o vinho, produzir o vinho, que estas uvas pudessem dar o bom vinho, né? E esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas, venenosas. É isso aí. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Julgue, porque eu fiz tudo o melhor, está dizendo Deus. Eu preparei o melhor. Julgai.
preparei a terra, cerquei, coloquei uma torre e plantei boas sementes. Que mais se podia fazer à minha vinha, que eu lhe não tenha feito? Eu fiz tudo, está dizendo o Senhor, né? Porque esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. Por que isso? Desobediência à palavra, já vou falar logo. Rebeldia à palavra. Deu para entender? Agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer com a minha vinha. Tirarei a sua sebe, vou tirar a promessa que eu tinha, para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede, para que seja pisada. O Senhor falou: olha, eu vou tirar a cerca, e vou deixar que os animais do campo venham e pisem. Pisem. Não é fácil. Desobediência, irmãos. Israel desobedeceu a Deus, traiu a Deus. Traiu a Deus. Israel traiu a Deus? Sim ou não? Traiu. Deixa o dedinho aí na Bíblia. Vamos aqui em Oséias 6, só para vocês verem que ele traiu. Oséias 6. Versículo 7. Oséias 6, 7. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. O que está dizendo? Igualzinho Adão me desobedeceu, eles quebraram a aliança que eu tinha feito com eles. Igualzinho. Adão tinha tudo, tinha ou não tinha? Quebrou a aliança. Israel tinha tudo? Quebraram a aliança. Quebraram a aliança. E diz mais: e a tornarei em deserto. Deserto é lugar que tem muita água, é isto? Tem falta de água, ou seja, retirarei a minha promessa, a minha palavra. Quem está entendendo, diga amém. Não será podada, nem cevada, nem cavada. Não vou colocar mais adubo, não vou cuidar, estou tirando todos os cuidados. Porém crescerão nela sarças e espinheiros, né? O matagal vai tomar conta, e as nuvens darei ordem, que não derramem chuva sobre ela. Escassez de água, escassez de palavra, certo? Versículo 7. Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias, e esperou que exercesse juízo. Eu esperava dele juízo, sinceridade, que me adorassem, que me servissem, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Em Israel tinha opressão, né, irmãos? Né? Justiça e clamor. Mas a justiça que eles faziam era a justiça verdadeira? Não. Quando pegaram a mulher adúltera, ela estava adulterando sozinha? Era uma justiça verdadeira? Só por aí você tira. Ok? Então havia injustiça. A vinha que Deus preparou para dar uvas boas, deu o quê? Uvas venenosas. E não está sendo diferente nos nossos dias, irmãos. Não está sendo diferente. Muitos, ao invés de ensinar a verdadeira palavra, estão distorcendo a palavra. Muitos, ao invés de pregar a palavra para ganhar almas, estão pregando a palavra para ganhar dinheiro. É isto que está acontecendo. Então, muito cuidado, porque era a vinha que Deus plantou. Israel era a vinha que Deus plantou, mas deu os frutos que Deus esperava? Deu. Assim é a igreja. É a igreja que
deveria estar dando os verdadeiros frutos, mas estão dando frutos amargos, produzindo veneno, ao invés da verdadeira palavra, se tornando em árvore do conhecimento do bem e do mal, os falsos pregadores da palavra de Deus. Não para por aí não. Deuteronômio 32, verso 32 e 33. Deuteronômio 32, verso 32 e 33. Diz assim: porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. O que havia em Sodoma e Gomorra? Prostituição. O que está dizendo? Esta vinha que era para ser a vinha de Deus, está prostituindo a palavra, deturpando a palavra. É isso que está acontecendo. Diz mais: uvas venenosas, as suas uvas são uvas venenosas, cachos amargos têm. O fruto que sai destas videiras, que não são a videira verdadeira, são uvas venenosas. O seu vinho, a sua palavra, é ardente veneno de serpentes e peçonha cruel de víboras. A palavra que sai deles é o quê? Veneno de serpente, peçonha cruel de víboras, morte. Morte. É isto que está saindo, é isto que está produzindo. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Frutas venenosas. Frutas venenosas. Abre a tua Bíblia em Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, versículo 20. Diz assim: a árvore que vistes, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento debaixo, da qual havia sustento, né? Debaixo da qual moravam os animais do campo, em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó Rei, que crescestes e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Está falando de quem aqui? Nabucodonosor. Rei da onde? Babilônia. Babilônia é amiga do povo de Deus, né? Não. Está falando que esta árvore que cresceu, se tornou frondosa, produzia fruto para alimentar, né? Os animais que vinham e se escondiam ali debaixo da sombra dela. Nós já aprendemos o que é animal na Bíblia, sim ou não? Sim ou não? Animal na Bíblia é aquele que não tem o entendimento, o conhecimento da palavra, certo? Então habitava debaixo dela animais, e nos seus galhos vinham aves para pousar. Está falando que é a árvore da Babilônia. Árvore da onde? Da Babilônia. O que é isto? Os falsos ensinamentos. E eu vou dizer, os falsos ensinamentos já chegaram em toda a terra, irmãos. Vocês sabem quantas mil denominações existem na terra? Mais de 34 mil denominações religiosas. Mas espera aí,
Quantas verdades existem? Quantas? Quantas verdades existem? Essa aqui, ó. Essa é a verdade. Agora, porque cada um quer colocar a sua própria verdade. Cada um quer ensinar a sua própria verdade. Só existe uma verdade. A palavra de Deus. Jesus é a verdade. Por que então divergências? Por que todos não querem seguir a verdadeira palavra de Deus? Porque cada um quer ter a sua verdade e ensinar segundo o seu ponto de vista. E aí vai para Apocalipse 22, 18 e 19. Querem acrescentar ou tirar. Quem acrescentar, será acrescentado as pragas de Apocalipse. Quem tirar, será tirado sua parte da árvore da vida e do livro da vida. Deu para entender, irmãos? Eu preciso de algum livro para explicar a Bíblia? Eu estou ensinando algum livro para vocês além da Bíblia aqui hoje? Porque a Bíblia explica a Bíblia. Toda dúvida que eu tiver da Bíblia vai ser respondida dentro da própria Bíblia. Eu não preciso de comentário. Inclusive, se você tem aquela Bíblia que traz comentários embaixo, fique com ela até você poder comprar outra. Mas depois que você puder comprar outra, não use mais. Amém? Pega 5 Bíblias que tem comentário. Comentário do pastor tal, comentário do pastor tal. Vê se algum comentário bate com o outro. Nenhum bate. São todos divergentes. Deu para entender? E eu não posso viver de comentários. Eu tenho que viver da realidade da palavra de Deus. Da realidade da palavra de Deus. Então esta árvore, quem era? Quem é esta árvore? O rei da Babilônia, o falso ensinamento, a falsa palavra. Deu para entender? Esta é a árvore. Abra a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo 18. Versículo 2, diz assim: caiu e clamou fortemente com grande voz. Caiu a grande e se tornou morada e covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável. O que está dizendo? Que essa grande Babilônia, essa grande árvore, ela vai cair. Vai cair. Vai chegar o tempo do juízo, o tempo do julgamento de Deus para esta falsa igreja. Para esta falsa igreja. Então, irmãos, nós vemos que na primeira vinda, quem era a árvore do conhecimento do bem e do mal na primeira vinda? Os escribas, os fariseus, os mestres da lei. Eles eram a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles eram chamados de raças de víbora. Mateus 23, 33. Mateus 23, 33. Serpentes, raças de víbora, como escapareis da condenação do inferno?
Jesus estava falando isso aqui para os religiosos, aqueles que pregavam, que diziam ser filhos de Deus. Jesus estava falando o quê? Vocês são descendentes da serpente. O que é raça? Descendência. Vocês são raça de víboras. E o que nós vimos lá em Deuteronômio 32, 32, 33? Que o vinho que saía desta falsa videira era veneno de serpentes. O que Jesus está falando? A palavra que os fariseus e os escribas pregavam era o quê? Veneno. Veneno. O que Jesus estava dizendo? Da mesma forma que Adão e Eva morreram no paraíso, vocês estão matando o povo, ensinando errado. Não estão ensinando a verdade. Então, realidade da árvore da vida na primeira vinda, Jesus, árvore da vida. Amém? Árvore do conhecimento do bem e do mal. Os escribas, os fariseus, os saduceus e aqueles que eram sacerdotes e sumos sacerdotes, mestres da lei. Deu para entender? Então nós sabemos que hoje, quando você for ler, que você ver na Bíblia sobre árvore, você já vai reconhecer. Árvore, vinha, plantações do Senhor, bosques, está se referindo aos pastores, à igreja, aos membros da igreja. E tem a árvore que produz o bom fruto e a árvore que produz o mau fruto. Certo? Que nós possamos escolher e comer os bons frutos. Vamos falar agora, quem são os pássaros? Quem são os pássaros que devem pousar nesta árvore? Se eu sou uma árvore, você é uma árvore, o pássaro vai vir para fazer ninho, para habitar. Fazer ninho é habitar. Fazer ninho é o quê? Habitar. Vai vir para habitar nesta árvore. Vamos ler novamente Mateus 13, tá? 32. Vamos ler só o 32. A qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo, é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Vamos lá, característica física de uma ave. Ela voa, sim ou não? E ela faz ninhos, certo? Então, uma árvore, ela voa e ela faz ninhos. Características, figurativas do pássaro. O que a Bíblia está querendo dizer? Que as aves representam espíritos, certo? Os espíritos, eles também estão por aí, ó. Sim ou não? Tanto os anjos de Deus, quanto os espíritos malignos. Então as aves, nós vamos ver agora, que são espíritos. Agora você vai deixar qualquer ave vir e pousar nesta árvore que é você? Aí que está. Aí que está, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado. Jesus figurativamente era uma árvore, sim ou não? Jesus era uma árvore? Figurativamente ele era uma árvore? Veio alguma ave pousar sobre ele? Veio? Sim ou não? Sim ou não? Sim, Mateus 3,16. Mateus 3,16, olha qual foi a ave que veio pousar sobre ele. Amém? Diz assim: e sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Olha o Espírito, a ave que veio pousar sobre Jesus, o Espírito
Espírito de Deus em forma de pomba. Esta é a ave que tem que pousar aqui nesta árvore que é você, nesta árvore que somos nós. Esta é a ave que tem que fazer o ninho aqui, o ninho aí, ó. O Espírito de Deus, aleluia. O Espírito de Deus, entendido? Aleluia. E a Bíblia fala que debaixo desta árvore, que é Jesus, vão se ajuntar todos. Fala isso, apóstolo? Fala. Salmo 91, abre aí. Salmo 91. Verso 1. Salmo 91, verso 1. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso descansará. Jesus, Ele é todo-poderoso? Mateus 28, 18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. A sombra de Jesus, a igreja vai descansar na eternidade. Está chegando esse dia, irmãos. Está chegando esse dia. Apocalipse capítulo 19, verso 7. Está chegando esse dia, aleluia, que o noivo está vindo para casar com a noiva. O noivo está vindo para casar com a noiva, mas a noiva tem que estar de vestes brancas, tem que ter a lâmpada na mão e tem que ter azeite. Vestes brancas, ações justas, obra de justiça, coração limpo, lâmpada na mão, palavra. Azeite é aquilo que faz a lâmpada iluminar, o testemunho da palavra dentro de você, aleluia. O testemunho da palavra, ele está voltando. Não esqueça, a noiva tem que estar como? Vestes, lâmpada nas mãos, lâmpada e azeite. As que não tinham azeite foram comprar, quando voltaram já tinha acabado a festa, não puderam entrar. Aleluia. Isto, Mateus 25, amém? Vamos ler Apocalipse 19, 7. Aleluia. Eita glória. Eu vou ler e eu quero que vocês se alegrem. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa está pronta, a sua esposa se aprontou, é chegado o casamento, as bodas de Cristo com a igreja, e a igreja está se aprontando como? Lavando as suas vestes pela palavra, aleluia, mantendo a lâmpada acesa pelo testemunho da verdadeira palavra. Alegre-se, porque nós estaremos para sempre debaixo da sombra do Onipotente. Deixe o pássaro de Deus vir e fazer ninho nesta árvore. Aleluia. Através da verdadeira palavra. Através da verdadeira palavra de Deus. Mas muito cuidado, porque também tem os pássaros de Satanás, os espíritos de Satanás. Tem os espíritos de Deus, tem ou não tem? Tem. Os espíritos de Deus. Não vou falar sobre isso hoje por causa da hora. Também tem os espíritos de Satanás. Muito cuidado. Muito cuidado. Lucas, capítulo 8, versículo 5 e depois versículo 12. Lucas, capítulo 8, versículo 5 e depois o 12.
Diz assim: um semeador saiu a semear sua semente, e quando semeava, caiu junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Quem comeu a semente? As aves do céu. Versículo 12. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Então, quem vem e tira a palavra? Qual é esta ave? Os espíritos de Satanás. A pessoa ouve a palavra, mas o diabo não deixa aquela semente nem frutificar, nem nascer. Então estas aves são o quê? Os demônios, que não deixam você entender a palavra, praticar a palavra. Você ouve a palavra, mas ela não nasce no teu coração. Então não deixe este pássaro maldito fazer ninho nesta árvore que é você. Não deixe. Não aceite na tua vida. Não aceite na tua vida, irmão. Marcos capítulo 4, versículo 15. Marcos capítulo 4, versículo 15. E os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada dos seus corações. Deu para entender? Então os espíritos de Satanás, o que eles fazem? Lutam para impedir você de entender a palavra, compreender a palavra, examinar a palavra, vir para o culto de ensinamento, porque eles não querem que vocês aprendam a palavra. É totalmente ao contrário do Espírito de Deus, que vem fazer o ninho aí, para te dar entendimento, para te ajudar a compreender, viver a palavra. Amém, irmãos? Vamos lá para Apocalipse de novo. Apocalipse 18, fala lá de pássaros também, né? Verso 2. Apocalipse 18, 2. Vou ler o 3 também, porque nós falamos de vinho, né? Diz assim: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Essa Babilônia aqui, nós vimos que era o rei da Babilônia, não é? A árvore, não era a árvore lá? Sim ou não? Daniel 4, do capítulo, versículo 20 ao 22. Então, o que está dizendo? Vai cair, essa Babilônia vai ser julgada, e eu creio que está chegando o tempo do juízo agora já. Por esses tempos, Deus vai julgar as falsas igrejas, os falsos profetas, os falsos ensinamentos, os falsos doutores da lei. Deus vai julgar a todos. Sabe por quê, irmãos? Porque estas árvores se tornaram o quê? Habitação de demônios. Covil. O que é covil? Aonde se ajuntam espíritos imundos. Está falando mais: habitação de toda ave odiável. Quem são essas aves? Aquelas que roubam a semente, os demônios. A Babilônia, hoje, não existe nenhuma cidade chamada Babilônia. A Babilônia é a falsa igreja, o falso ensinamento. Verso 3: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. O que é fornicação? Adultério. Adulteraram a palavra, né? Adulteraram a palavra de Deus. O que é beber do vinho?
recebeu o falso ensinamento destas igrejas. Este é o vinho da Babilônia, o falso ensinamento destas igrejas. E os reis da terra se fornicaram com ela, reis, pregadores, e os mercadores da terra, aqueles que fazem da igreja comércio, se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Está caindo esta Babilônia. Deus vai operar juízo, irmão. Deus vai operar juízo, irmã. Mas apóstolo, o que eu tenho que fazer? Quando cai uma construção, todos que estão dentro morrem. Sim ou não? Você vai esperar essa falsa igreja cair sobre a tua cabeça? O que eu faço? A resposta está aqui. Apocalipse 18, 4, a resposta está aqui. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, sai dela para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Sai o quê? Sai dela. O que Deus está falando? Sai daí, senão quando vier a ruína, o juízo, você vai estar junto. Vem para onde? Para a igreja que ensina a verdadeira palavra, para a igreja que ensina a palavra de Deus sem tirar e sem acrescentar. É isto que está dizendo a palavra do nosso Deus. Entendido, irmãos? Entendido? Então, a semente da vida produz a árvore da vida, a verdadeira árvore. Amém? Jesus é a árvore da vida, né? O Espírito Santo é a ave que vem para pousar na verdadeira árvore. Sim ou não? Na verdadeira árvore. Vem fazer morada, vem fazer ninho. Amém? Certo? O Espírito Santo vem habitar nas verdadeiras árvores, verdadeiros cristãos, né? Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Então, a realidade da árvore da vida, Jesus, né? Os galhos, as folhas e os frutos, a sua igreja. Amém? Que nasce da videira. Certo, irmãos? Entendido até aqui? Amém? Semente da mentira, falsa palavra, produz qual tipo de árvore? Árvore do conhecimento do bem e do mal, que matou Adão e Eva e continua matando muitos crentes. Árvore do conhecimento do bem, que nasce da semente da mentira. Na primeira vinda, quem era? Os fariseus, os escribas, os saduceus e os mestres da lei, né? E na segunda vinda, a falsa igreja, que não ensina a verdadeira palavra. Amém? Você nasceu de qual semente? Você nasceu de qual semente? Da verdadeira semente, da verdadeira palavra. Só que eu quero dizer que tem árvore que está bem pequenininha ainda, tá? Né? Que começou a nascer por esses dias, sim ou não? Mas vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer e vai produzir muitos frutos. Deus abençoe, irmãos. Guarde esta palavra no teu coração. Qual é a nova aliança para os últimos tempos? Qual é a aliança? Imprima este versículo que eu vou dar e coloque na geladeira, no guarda-roupa, na porta do teu quarto. Esta é a nova aliança, irmãos. Hebreus, capítulo 8, versículo 10, 11 e 12. Hebreus, capítulo 8, versículo 10, 11 e 12. Diz assim:
Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Povo de Deus, tá, irmãos? Casa de Israel quer dizer o quê? Povo de Deus, aqueles que querem fazer aliança, né? Porei as minhas leis, a minha palavra no seu entendimento. O entendimento fica onde? Ó, na mente. Vamos lá. Porei as minhas leis, as minhas palavras no seu, e em seu coração as escreverei. Certo? Então, Deus vai colocar a palavra dele, o entendimento da palavra, na mente e no coração. Eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Está dizendo, olha, aqueles que serão o meu povo no final dos tempos, e eu serei o seu Deus, serão aqueles que tiver a minha palavra selada na mente. O que é selar? É marcar. Amém? Guardar. Versículo 11. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao, vão conhecer, vão selar, vão guardar, desde o menor até maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei mais. Aquele que tiver a palavra selada na mente e no coração, Deus vai ser misericordioso, está dizendo, para com as suas iniquidades, seus pecados, as suas iniquidades, não me lembrarei mais. Jesus chamava você e falava: vem cá, por que você é digno de entrar aqui no reino? Aí você vai responder assim: Senhor, porque eu selei a palavra na minha mente, no meu coração. E fala que se eu selasse a palavra na mente e no coração, o Senhor não me lembraria mais dos meus pecados. Então eu não tenho pecado, eu estou perdoado. Amém? Amém? Aí ele vai perguntar: quem te falou isso? Vocês vão falar o quê? Vão falar o quê? Quem falou isso para vocês? Quem foi o pastor que falou? Vem cá, apóstolo. Parabéns, você ensinou eles bem. Pode entrar também. Amém? Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Estou me arrepiando todo aqui, irmãos. Eita glória. Amém? Deus abençoe a tua vida. É por isso que eu quero que vocês tragam anotações, tá, irmãos? Chegar em casa você vai rever, para quê? Para selar a palavra. Amém? Amém? Adquira este hábito. Vou para a igreja, principalmente aqui. Vou para a igreja, caderno, agenda, caneta, caderno, né, irmão? Amém? Caderno, agenda, caneta. É isto. Vou lá, chegar em casa, vou rever até ficar selado aqui e aqui. Amém? Deus abençoe.